gente, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos à minha aula, né? É um prazer imenso a mim ter essa oportunidade de estar com vocês, ainda que seja online, né? Abrir outros caminhos, outros horizontes, né? Quem assistiu o vídeo da minha apresentação... eu fiz a apresentação para vocês também, né? Então, quem esteve na apresentação já sabe um pouquinho de mim e que não é o interessante, não é o foco aqui. O nosso foco é a matéria de Direito Processual do Trabalho. Bom, a parte introdutória do Direito Processual do Trabalho, eu ministrei para a turma do matutino e disponibilizei o vídeo para vocês, tá? Então, sempre vai acontecer assim na semana. Eu vou ministrar um determinado conteúdo para o matutino e aí eu libero o vídeo para vocês. E o conteúdo que eu ministrar para vocês, eu libero o vídeo para o matutino. Assim eu não tenho que ficar repetindo a mesma aula para as duas turmas e a gente aproveita o tempo por conta do conteúdo, que é bastante conteúdo, né? E aí a gente acaba agilizando e facilitando, tanto para vocês quanto para mim, ok? E aí as duas turmas, tá compatível lá no SIGA, tá tudo certo, ok? Em relação aos vídeos anteriores e tudo mais, se vocês tiverem dúvidas, pode me demandar, pode me indagar, que eu estou aqui à disposição para responder. E em relação ao fórum e em relação aos questionários de conteúdo, eu devo estar disponibilizando, se não até o domingo, mas na próxima semana, eu deixo disponível lá já em relação a esses conteúdos que a gente já falou a respeito. Ok? No vídeo do matutino, então, está uma pequena revisão, uma parte revisional bem sucinta, né, daquela parte inicial de processo do trabalho, e também ali o início, né, dessa parte processual aqui da teoria geral do direito, teoria geral do processo, logo no seu início. Hoje nós falaremos, adentramos especificamente em relação aos recursos, principalmente ao recurso trabalhista, com os seus pressupostos, ok? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem abrir o microfone, pode me interromper no momento que eu estiver falando, ou se assim quiserem, coloca nos comentários, e aí conforme eu for falando, eu vou identificando, e aí eu já vou sanando as dúvidas, senão ao final da aula a gente vai dirimindo as dúvidas de vocês, ok? Mas sintam à vontade, pode me interromper, não tem problema não, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui e vamos começar. Tá carregando, vamos ver se vai compartilhar. Todo mundo tá vendo minha tela? Direito Processual do Trabalho. Deixa eu colocar aqui o layout, mudar aqui. Aí. Isso. Deixa eu ver. Espera aí que eu bloqueei aqui minha apresentação. Aí. Vamos lá. Deixa eu me fixar aqui. Pronto. Bom, então, hoje nós vamos falar de Direito Processual do Trabalho. E a gente vai começar falando. Deixa eu... Oxe. Aí. E eu vou ter que mover com... Uhum. Então, hoje nós vamos falar dos pressupostos recursais, principalmente os pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. A doutrina também vai utilizar o nome de requisitos, tá? Então, ora a doutrina usa pressupostos, ora alguns doutrinadores vão usar de requisitos.
que são os requisitos intrínsecos ou requisitos objetivos e requisitos subjetivos, tá? Então, aqui como pressupostos intrínsecos, a gente tem a legitimidade, capacidade de estar em juízo e o interesse recursal. E em relação ao extrínseco, tá aí recorribilidade do ato, o fato daquela sentença ou acórdão ser possível, né? Você recorrer, você querer, você ter a necessidade de uma nova decisão, de uma revisão daquela decisão que lhe foi proferida no seu recurso ou no seu início aí do trâmite processual na sua sentença. Aquela decisão que decidiu, né? Que terminou o feito. A adequação, tempestividade, preparo, regularidade de representação, e aqui a gente vai dar uma abordagem inicial dos recursos em espécie, tá? Então, essa é a ideia da nossa matéria de hoje, né? Opa, acho que eu fui além, peraí. É isso mesmo. Então, para a gente começar, eu coloquei aqui em que acreditamos, e é bem isso mesmo, em que acreditamos, que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços e que são repetidos dia e noite, né? Às vezes a gente, antes de iniciar aqui, efetivamente, o processo do trabalho, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tem tanta sorte, né? Ela passou no concurso, ela advoga e está em ascensão no seu escritório, ou qualquer outra profissão em que a gente vê a pessoa tendo êxito, né? A gente fala assim, nossa, quanta sorte essa pessoa tem. E aí, gente, sorte, né? Sorte é um baita de um parênteses, né? Sorte é você se dedicar àquilo que você quer, seja em relação ao estudo, seja em relação ao trabalho. Sorte é o esforço que você faz para chegar ao seu objetivo, à sua meta, né? E aí, no estudo não é diferente, né? Ao final da graduação, para que a gente efetivamente chegue ao final da graduação, a gente precisa sim se esforçar, a gente precisa sim batalhar por aquilo que a gente quer, né? E no trabalho não é muito diferente disso. Então, quando a gente pensa em sucesso, sucesso não se trata de sorte, sucesso não se trata das coisas de mão beijada, de receber as coisas de papai, mamãe, etc, etc, né? O sucesso depende do seu esforço, depende de você e de onde você quer chegar. Então, para iniciar, essa é a minha mensagem, né? Eu não sei se vocês perceberam pelo meu material, eu adoro colocar alguma frase que a gente possa se questionar, possa pensar um pouquinho nos passos a passos que a gente dá no dia a dia, do que a gente faz, né? Então, e aí na aula também não é diferente. Mas vamos lá. Antes de falar efetivamente dos pressupostos, né, sejam extrínsecos e intrínsecos, eu quero retomar com vocês um pouquinho do que eu ministrei em relação à aula passada, que foi a aula do matutino. Uma característica própria que se tem no processo do trabalho, e é bastante diferente do processo civil, é a irrecorribilidade dessas decisões interlocutórias, né? Só para a gente relembrar, lá no processo civil, toda decisão que o juiz ele profere decidindo algo no trâmite do processo, né, o que a gente chama de decisão interlocutória, e desde que essa decisão não seja terminativa ou definitiva do feito, ou seja, não vai encerrar o processo, seja com ou sem julgamento de mérito, a gente chama de decisão interlocutória. Lá na justiça comum, essa decisão interlocutória, ela é recorrível de plano. Uma vez que o juiz proferiu, seja uma decisão, seja uma resolução de uma liminar, deferimento ou indeferimento de uma liminar, qualquer decisão que ele venha decidir antes desse término do processo, essa decisão ela é recorrível. Lá na justiça comum, a gente utiliza do agravo de instrumento com prazo de 15 dias, né, para recorrer dessa decisão.
E esse agravo de instrumento, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça, certo? Então, lá na Justiça Comum, as decisões interlocutórias, elas são recorríveis de plano, de imediato. E na Justiça do Trabalho, Karina? Na Justiça do Trabalho, em regra, elas não são recorríveis de plano. As decisões interlocutórias, as decisões que são proferidas pelo juiz do trabalho, no interim desses atos concatenados, do procedimento, do decorrer do procedimento, essas decisões interlocutórias, elas não são recorríveis de plano, tá? Então, em regra, as decisões interlocutórias não são recorríveis de plano. Isso está lá na leitura do artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Pois bem, essas decisões... Ah, Karina, mas e aí? Eu não tenho como recorrer dessas decisões? O juiz vai proferir uma decisão e eu não tenho como recorrer dela? Tem, tá? Quando? Bom, na Justiça do Trabalho, assim como na Justiça Comum, adotou-se costumeiramente de que, quando, durante uma audiência, por exemplo, ou qualquer decisão efetuada pelo juiz, e que você queira se resguardar ao seu direito de recorrer, protestar, né? Então, na Justiça Comum, quando você não acata, não aceita aquela decisão do juiz, principalmente em audiência ali, você pede para que conste na ata de audiência os seus protestos. Ou seja, a sua demonstração de que você não está de acordo com aquela decisão. Na Justiça do Trabalho, gente, também é assim. Na Justiça do Trabalho, como todos os atos ocorrem na audiência, uma vez que o juiz proferiu uma decisão interlocutória em audiência, cabe a você protestar e constar na ata de audiência, tá? Então, se o juiz, exemplo aqui, no processo você requereu, na contestação, você teve requerimento de uma denunciação da lide, ou seja, a demonstração de que em caso de condenação, cabe a um terceiro o pagamento dessa condenação. Pois bem, só que o juiz lá em audiência, seja ela una, seja ela inicial, ou seja pelo rito sumaríssimo, seja pelo rito ordinário, a negativa do juiz em relação a essa denunciação da lide, cabe você lá na audiência protestar, ou seja, excelência, eu quero que conste nos autos a minha insatisfação enquanto à sua decisão. Pois bem, uma vez constando em audiência a sua insatisfação, os seus protestos, lá em recurso ordinário, antes de falar das preliminares, você vai falar das decisões interlocutórias devidamente protestadas, tá? Algumas ressalvas, e eu coloquei inclusive no material, de que alguns doutrinadores entendem que sequer há necessidade dos protestos na ata de audiência. Eles entendem que, uma vez que a própria CLT assim disciplina de que as decisões interlocutórias elas são irrecorríveis de plano e que cabe tão somente questioná-las lá no recurso ordinário, então não se faz necessário que haja o protesto em ata de audiência. Para esses doutrinadores, você pode não protestar em audiência e, de qualquer forma, incluir essas matérias, as decisões interlocutórias, o questionamento das decisões interlocutórias, antes mesmo de falar das preliminares nos recursos. No caso da sentença aqui, claro, né, a gente está falando do recurso ordinário. Pois bem, mas será que é só essa situação, né? Quando esses doutrinadores falam da inexistência de protesto, o que a gente vê na prática é que os juízes e os próprios tribunais, principalmente da 23ª, a gente falando de Mato Grosso, eles entendem que o não protesto na ata de audiência provoca-se a preclusão consumativa do ato, ou seja, você sequer protestou, então você não se
não houve a insatisfação da parte em relação àquela matéria. E aí, para alguns desembargadores, eles entendem que o não protesto na ata de audiência precluiu a matéria, precluiu o seu direito de recorrer mesmo daquela decisão interlocutória, tá? Mas isso é questão de questionamento. A diferença na doutrina, a diferença no próprio Tribunal Superior do Trabalho, e aí é uma matéria que é questionável, e você, enquanto advogado, né, daqui um pouquinho vocês vão estar do lado de cá, advogando junto comigo, é melhor, né, protestar lá na ata de audiência, para não correr o risco de ter um desembargador ou mesmo um ministro que entenda diferente, tá? Então, é melhor que proteste, e aí você, lá no recurso ordinário, você questiona essa decisão interlocutória. Pois bem, peraí que passou uma folha. Pronto. Ué, achei que tivesse uma antes. E era para ter. Bom, deixa assim. Talvez ela tenha mudado de... Bom, tratando efetivamente de recurso, quando a gente pensa em recurso, primeiro o que vocês têm que ter ideia e em mente é que recurso nada mais é do que um instrumento para reexame daquela decisão que foi proferida lá em seu desfavor, né? Você não ficou contente com a decisão, ela lhe foi desfavorável, mesmo que na sua totalidade, ou mesmo que em parte. E aí você pretende a reforma ou modificação dessa sentença. E aí o instrumento devido para uso para essa reforma, trata-se do recurso, tá? Seja pela própria autoridade, né, aquela que proferiu a decisão, que proferiu a sentença ou que proferiu o acórdão. Então, se tratando da sentença, o primeiro os embargos de declaração. Essa decisão também é feita, embargos de declaração também é feito pelo aquele que prolatou a decisão qual você está recorrendo, ou por autoridade hierarquicamente superior, ou seja, o juiz do trabalho proferiu a sentença e você está recorrendo dessa sentença em grau de recurso ordinário. Quem vai estar julgando esse recurso ordinário é uma autoridade hierarquicamente superior, que vai se tratar do Tribunal Regional do Trabalho e dos seus desembargadores, né? Então, quando a gente fala embargos de declaração, a gente tem a autoridade competente e que proferiu a decisão, seja ela a sentença, seja o acórdão, assim como hierarquicamente superior, a gente vai ter ou o TRT ou o TST julgando em sede de segundo grau, né? O que se tem que se assegurar aqui, que independente o que se tem que ter em mente, na verdade, né, é que a ideia do recurso é manifestar a ampla defesa e contraditório, a gente tem que ter isso assegurado, que é princípio constitucional, lá do artigo 5º, então, e utilizar o recurso por si, é você utilizar todos os meios de defesa possível em seu desfavor, em seu favor, desculpa, né, então, manejar a possibilidade da reforma dessa decisão e que ela lhe seja favorável. É a busca, né, a bem da verdade, de uma melhor decisão. Aí falei que tinha errado isso aqui, ó. Só que em relação às decisões interlocutórias, eu acho que ele mudou 2 páginas. Então, em sede de recurso, gente, sempre que se falar em decisão das decisões interlocutórias, cabe você arguir enquanto matéria preliminar, né? Na verdade, antes mesmo daquelas preliminares que são elencadas pelo CPC, cabe falar das decisões interlocutórias, né?
Isso. Então, uma vez que elas foram devidamente protestadas, constando efetivamente na ata de audiência, seja a ata de audiência inicial, una, mesmo na audiência de instrução, se teve qualquer matéria nesse sentido, se foi devidamente protestada, incluída lá na ata, cabe, né, a inclusão delas em sede de, antes mesmo das preliminares definidas pelo CPC, lá no seu recurso. Tá demorando para passar meus slides? Bom, aqui também se trata das decisões interlocutórias. Acho que na hora que rodou meus slides 2, ficaram fora de ordem. Em relação às decisões interlocutórias, a gente falou das suas irrecorribilidades, né? Mas e aí, há exceções? Será que tem alguma situação, né, que cabe recurso de imediato dessas decisões interlocutórias? Assim, gente, e isso está lá na súmula 214 do TST. E a súmula 214 do TST, ela vai dizer que dessas decisões interlocutórias, se as decisões proferidas em sede do Tribunal Regional do Trabalho, né, se ela contrariar a súmula ou mesmo o OJ do TST, né, se a decisão que foi proferida, olha só, a decisão que foi proferida pelo TRT contrariar a súmula ou o J do TST, cabe de plano essa decisão interlocutória proferida pelo TRT, né? Cabe de plano dessa decisão, vai ter cabimento recurso ordinário, tá? Recurso ordinário. Ou ainda, se na decisão que acolheu a exceção de incompetência, né? Vamos lembrar aqui da exceção de incompetência. A exceção de competência, ela está vinculada à competência da Justiça do Trabalho, né? Então, quando você protocola a petição inicial endereçada ao juízo, ali você está declinando a competência, né? Declinar essa competência com base no artigo 651 da CLT. O artigo 651 da CLT vai dizer que a localidade competente é o local da prestação de serviço por parte do reclamante. Pois bem, atribuir ou protocolar, peticionar em vara diversa daquela declinada pelo 651 da CLT pode acarretar a oposição de exceção de incompetência por parte da reclamada. Ah, Karina, como que acontece isso? Pois bem, você trabalhou o tempo todo em Cuiabá, tá? O seu local de trabalho sempre foi Cuiabá. Mas você mora em Brasília, tá bom? Você está morando em Brasília. E aí não transcorreu, não prescreveu, né, do término do contrato de trabalho, não decorreu a prescrição bienal, os 2 anos, e você precisa se socorrer da Justiça do Trabalho para receber as verbas rescisórias que você não recebeu. Pois bem, e aí você, né, para não ter esse gasto de deslocamento de Cuiabá, de Brasília para Cuiabá, você resolve protocolar sua petição inicial em Brasília. Tá? Você pode fazer isso? Pode fazer. Não há impeditivo para que você faça. Mas o que pode acontecer? Uma vez que você protocolou a petição inicial em Brasília, a reclamada, ela pode utilizar-se da exceção de incompetência e questionar, né? Dizendo que a vara do trabalho de Brasília não é a vara adequada, não é a vara competente. Isso está lá no artigo 799 e 800 da CLT. Pois bem, a reclamada recebeu a notificação, né? A CLT vai chamar de notificação e o CPC vai chamar de citação, ok? Ou seja, é o informe de que tem uma ação em seu desfavor, né? Então, a reclamada recebe essa notificação e ela tem 5 dias para opor a exceção de incompetência, tá? E aí o juiz vai decidir ali se efetivamente você protocolou essa petição na vara do trabalho competente ou não.
No caso do nosso exemplo aqui, a vara do trabalho de Brasília é uma vara incompetente, né? Por quê? Artigo 651 é o local da prestação de serviço. Portanto, a vara do trabalho competente é a vara de Cuiabá, a vara do trabalho de Cuiabá. Desta feita, interpõe o juiz, né, uma vez feito provas pelas partes e tudo mais, manifestação, o juiz vai acolher essa exceção de incompetência. Quando ele acolhe essa exceção de incompetência, gente, essa decisão, ela também é decisão interlocutória, porque ela não está nem terminando e nem definitiva, não é nem terminativa e nem definitiva do feito. Essa decisão é só no sentido de, a vara competente é de Cuiabá, portanto, vou extinguir o processo aqui, mas eu vou declinar a competência, eu vou encaminhar o processo para a vara competente, que é a vara de Cuiabá, certo? Então, essa decisão interlocutória que acolheu, né, que aceita a exceção de incompetência, ela também é recorrível. É uma das exceções de recorribilidade da decisão interlocutória. E aí, neste caso, a gente vai protocolar um recurso ordinário no próprio tribunal, tá? Então, na verdade, tem mais uma situação aqui que a súmula vai dizer, que são as decisões proferidas dentro do tribunal e que trata-se de recursos pelo mesmo tribunal também são recorríveis, tá? É a linha B lá da súmula, só para eu não... Mas em termos de prática, o que se tem mais aderência, o que acontece mais, vamos colocar assim, é em termos da exceção de incompetência, tá? Gente, se tiver qualquer dúvida, pode me interromper, tá? Fiquem à vontade. Agora, voltando efetivamente para os recursos, desculpem pela troca dos slides aqui, mas a gente tem algumas características que são próprias, né? Então, se tem a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, a gente ainda tem a inexigibilidade de fundamentação. Aqui, essa inexigibilidade está lá no artigo 899 da CLT. E ele vai dizer que os recursos trabalhistas, eles devem ser por simples petição, né? É claro que quando a gente pensa no ius postulandi, ou seja, eu estou recorrendo da decisão, e é como se eu estivesse recorrendo de toda a decisão. Né? No ius postulandi, isso ainda é admissível, tá? Mas a partir do momento que se faz presente o advogado, o Ministério Público, não, aqui, assim, 214, Júlia, súmula 214, em relação à irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Então, a inexigibilidade de fundamentação, inicialmente, é pela simplicidade da justiça do trabalho, tá? A ideia, o princípio da simplicidade, ele se faz presente, tá? Mas para o ius postulandi, ou seja, né, o fato das partes estarem presentes em audiência sem a necessidade de advogado, né, pode seguir o artigo 899 e entende-se tanto a jurisprudência em si, ela entende dessa possibilidade. Mas a partir do momento que a presença do advogado, Ministério Público, etc., constando nos autos, há sim a necessidade de fundamentação, tá? Então, a identificação correta, né, do que você está recorrendo e a demonstração, inclusive, do próprio direito, né? O efeito devolutivo dos recursos é a regra geral de todo e qualquer recurso na Justiça do Trabalho, o efeito devolutivo, então devolve-se, né, toda a matéria ao tribunal, a matéria ao que você está apelando, e não obsta qualquer tipo de
procedimento da execução provisória. Então, a partir do momento que há o efeito devolutivo, você também, no trâmite da vara do trabalho, você pode iniciar os procedimentos para execução provisória, tá? E aí, se tiver qualquer mudança, qualquer alteração de sentença ou acordo, aí vai se identificar lá até que ponto, né? Até porque você tem a constrição dos bens, mas você não vai ter o repasse desses bens ao reclamante. Outro ponto aqui, que é uma característica do processo do trabalho, é a uniformidade dos prazos, né? Em regra, todos os prazos da Justiça do Trabalho, todos os prazos, todos os prazos todos os prazos recursais, né, em regra, são de 8 dias. Então, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, todos eles são um prazo de 8 dias, né? Agravo de instrumento, 8 dias. Agora, as exceções, embargos de declaração, 5 dias, recurso extraordinário. Recurso extraordinário, primeiro ponto, a gente vai estudar mais à frente, a hora que estiver falando de espécie. Recurso extraordinário não é um recurso próprio da Justiça do Trabalho, mas é um recurso constitucional e é o recurso qual admissível tão somente da Justiça do Trabalho para que questiona, né, matéria constitucional, né, de repercussão geral. E aí, nessa situação, cabe o recurso extraordinário lá da decisão final lá no TST para o STF no prazo de 15 dias. Agravo regimental, o agravo regimental, em regra, deve ser de 8 dias no TST, mas pode ser de 5 dias, de acordo com o TRT, tá? O que vai ser diferente aqui, de 8 ou 5, né, o de 5 dias, principalmente, é por conta dos regimentos internos dos TRTs que a gente tem, ok? Então, de acordo com o agravo regimental aqui, quando faz-se interpor o agravo regimental, faz-se necessário verificar o regimento interno, tá? Então, em termos de pressupostos recursais, primeiro ponto, quando a gente tem ideia de pressupostos, por que se faz necessário preencher os pressupostos? Porque a gente tem juízos de admissibilidade. O que é esse juízo de admissibilidade? É identificar se faz presente esses pressupostos, tanto os objetivos quanto subjetivos, tá? Então, a gente tem aqui na Justiça do Trabalho, a gente tem 2 juízos de admissibilidade. Tá? O primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo juízo ACO, ou seja, aquele que recebeu, né, o recurso que foi interposto, aquele que proferiu a decisão. Então, uma vez manifestada a sentença, proferida a sentença e você recorre, seja o recurso ordinário, quem recebe o recurso ordinário é o juiz do trabalho que proferiu a sentença. E aí ele vai fazer esse primeiro juízo de admissibilidade. Ele vai fazer o juízo de admissibilidade, vai identificar se o seu recurso ordinário se faz presente todos os pressupostos. Se estiverem presente, ele vai dar seguimento a esse recurso. Né? Ele vai aceitar o recurso e vai dar seguimento, ou seja, vai encaminhar o seu recurso para julgamento pelo poder competente, pela autoridade competente. No caso do recurso ordinário aqui, ele recebe e encaminha o seu recurso para o Tribunal Regional do Trabalho para fazer o julgamento do seu recurso ordinário. Pois bem, se ele aceitou o recurso e admitiu, né? Se ele admitiu e deu seguimento, ok, tranquilo, a vida segue. Porém, gente, se esse juízo de admissibilidade, esse primeiro juízo aqui já, ó, se ele for negativo, ou seja, o juiz identificou que está faltando qualquer um dos requisitos que a gente vai falar daqui a pouco, seja o requisito
subjetivo seja o requisito objetivo. Está ausente um desses requisitos. O que o juiz vai fazer? Ele vai dar um despacho negando seguimento ao seu recurso. Tá? Ele vai negar seguimento ao seu recurso. Desse despacho, gente, é que cabe agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. Tá? Então, aqui já para adiantar, e eu acho que na aula anterior eu também acabei falando um pouco disso, na Justiça do Trabalho, o agravo de instrumento tem escopo diferente do que a gente tem no processo civil, no processo comum, né? Se o agravo de instrumento, eu falei logo no início da aula, quando a gente estava falando das decisões interlocutórias, lá na Justiça Comum, o juiz proferiu a decisão interlocutória, a gente utiliza do agravo de instrumento para recorrer dessa decisão. Na Justiça do Trabalho, não. A decisão interlocutória aqui, mesmo quando ela é recorrível de plano, a gente utiliza-se do recurso ordinário, ou se for daquela decisão lá dentro do que o tribunal ou que o tribunal contrariou súmula ou OJ, aí eu não vou usar o recurso ordinário, eu vou usar o mandado de segurança, tá? Mas aí são situações específicas e, de qualquer forma, eu não uso o agravo de instrumento, né? Na Justiça do Trabalho, o agravo de instrumento, ele vai servir para destrancar o recurso, em desfavor a esse despacho que negou o seguimento ao recurso. Então, aqui no recurso ordinário, se o juiz do trabalho, ele negou seguimento ao recurso, né, falou assim, o seu tá ausente um dos requisitos, desse despacho que trancou o seu recurso, que não deixou ele subir, é desse despacho que cabe o agravo de instrumento, tá? Então, é diferente, são escopos diferentes, objetivo diferente. Lá na Justiça Comum, agravo de instrumento, prazo de 15 dias, vai ter o escopo de recorribilidade da decisão interlocutória. Na Justiça do Trabalho, agravo de instrumento, prazo 8 dias, cabe de despacho que negou o seguimento ao recurso, ok? Então, a ideia de agravo de instrumento aqui, é destrancar recurso. Então, o escopo é diferente. Pois bem, esse é o primeiro juízo de admissibilidade, é aquele que proferiu a decisão. E por que isso, Karina? Porque tanto o juiz quanto o desembargador, ele pode se retratar, tá? Então, quando ele recebe o seu recurso, além do juízo de admissibilidade, ver se todos os pressupostos estão presentes, ele também pode se retratar daquela decisão, ok? E aí, sequer você precisa da recorribilidade. Bom, aí nós temos um segundo juízo de admissibilidade. Ele passa por um segundo funil, uma segunda peneira, né? E é o juízo ad quem? Ou seja, da autoridade, do órgão, do juízo qual haverá o julgamento. Então, tratando-se de recurso ordinário do TRT, tratando do recurso de revista do TST, tá? Então, o objetivo aqui é fazer o duplo juízo de admissibilidade, verificar efetivamente se esses pressupostos recursais estão previstos e a possibilidade, inclusive, de retratação, tá? Vamos lá. Bom, os pressupostos subjetivos. A gente vai ter como legitimidade, capacidade de estar em juízo e interesse. Quando a gente fala em pressupostos, quando a gente fala em pressupostos aqui subjetivos, nós estamos falando de pressupostos atribuídos ao recorrente, tá? Então, vai se relacionar ao recorrente, aquele que está recorrendo. Seja ele o reclamante, seja ele o reclamado. Então, vai determinar se ele é efetivamente legítimo, se ele tem capacidade e tem interesse. Daqui a um pouquinho eu vou falar mais sobre eles. Tá?
eu ver se já é no hoje. Além desses três, a gente ainda vai ter. Opa, não, os subjetivos são aqueles, e dos objetivos a gente vai ter recorribilidade do ato, adequação, tempestividade. Esses aqui, se os pressupostos subjetivos eles estão declinados ao recorrente, os pressupostos objetivos eles estão declinados ao próprio recurso, tá? Eles estão inerentes ao próprio recurso. Além desses três pressupostos, a gente ainda tem preparo e regularidade de representação, tá? Então, se os pressupostos subjetivos são três, aqui para os pressupostos objetivos declinados ao próprio recurso, são 5. Então, falando um pouquinho de cada um deles. Não trava, não. Peraí. Deixa eu voltar, gente. Aqui. Isso. Quando a gente fala de recorribilidade do ato, né? Primeiro, que para que tenha efetivamente esse direito do recurso, esse ato precisa ser recorrível, né? Então tem que haver, aqui eu coloquei assim, ó, tem que ter havido sucumbência parcial, ou seja, a sentença ou o acórdão que foi proferido, ele tem sido em seu desfavor, seja parcial ou na sua totalidade. Se aquela sentença foi toda, né? Se a sentença toda foi procedente a você, esse ato não é recorrível para você, né? A não ser no sentido de majorar, né? Você lá na petição inicial, você requereu danos morais, por exemplo, e aí você atribuiu um valor de danos morais lá de 50 mil reais. E aí a sentença proferiu danos morais e deu 5 mil reais. Em que pese ela tenha sido positiva e favorável a você, você pode recorrer pedindo a majoração deste valor, tá? Então, ainda que, neste caso aqui, você tenha lhe sido favorável, mas você requer, lá na sua petição inicial, você atribuiu um valor de 50 mil reais. Ah, Karina, não depende do princípio da proporcionalidade e razoabilidade? Sim, mas isso não impede da possibilidade de você recorrer, e dependendo, é claro, da situação e do caso concreto em especificidade. Tá? Outro ponto, além da recorribilidade do ato, a gente vai ter a adequação, né? A adequação aqui, além de ser recorrível o recurso, ele deve ser adequado ao ato impugnado. Aqui tem muito a ver com aquele princípio da fungibilidade que a gente falou, e da singularidade que a gente falou lá na aula pretérita, né? Para cada decisão na Justiça do Trabalho, a gente tem tão somente uma possibilidade de recurso. Então, na sentença, cabe o recurso ordinário, da decisão proferida em recurso ordinário, cabe tão somente o recurso de revista. Então, cabe a você a adequação deste recurso àquela decisão que foi proferida, tá? De uma sentença, jamais vai ter cabimento direto para um recurso de revista. A gente estaria dando um salto na própria hierarquia e organização da Justiça do Trabalho. Tempestividade. Este recurso, ele deve estar dentro do prazo previsto. Então, uma vez proferida a sentença, cabe o recurso ordinário, né? Uma vez que teve o conhecimento, divulgou-se a sentença, cabe o recurso ordinário no prazo de 8 dias, né? Ah, Karina, mas e se entrou o embargo de declaração? Bom, se entrou o embargo de declaração da sentença, 5 dias embargos de declaração, dos embargos, os embargos de declaração, ele interrompe o prazo para o recurso ordinário. Está lá na CLT isso. Então,
da decisão que for proferida, da sentença que for proferida em recurso em embargo de declaração, aí sim eu tenho 8 dias para o cabimento do recurso ordinário. Tá? E o preparo, o que é o preparo? O preparo nada mais é do que o pagamento das custas, né, e do depósito recursal referente aos recursos. Então, as custas equivale a 2% do valor da causa, né? E em relação ao recurso, embargos de declaração, não há pagamento de custas nem de preparo. Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento. O agravo de petição ainda é bem baratinho, mas o recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST, agravo de instrumento, eles têm valores um tanto quanto mais puxado, tá? Todo mês de agosto, anualmente, o TST faz uma adequação, ele faz uma atualização do valor, tá? Confesso a vocês que mesmo fazendo, eu acabei não olhando o valor, mas salvo ler engano, o recurso ordinário está 9 mil e poucos reais, se eu não me engano, o recurso de revista ultrapassa 16, tá? E no caso do agravo de instrumento, o agravo de instrumento vai ter uma particularidade, a gente vai falar disso novamente, mas no agravo de instrumento paga-se 50% do valor do depósito recursal do recurso que está trancado, tá? Então, se tratando de um recurso ordinário, né? Se o recurso ordinário, ele é 9 mil reais, ele foi trancado, ou seja, negou o segmento deste recurso ordinário, o agravo de instrumento, ele vai ter um depósito recursal de 4.500 reais, né? Considerando os 9 mil. Gente, eu não tenho o valor aqui exato, mas depois eu informo para vocês, seja lá no Siga a Aula ou na nossa próxima aula, os valores quais estão dos recursos, ok? Então, esses requisitos aqui, eles são os requisitos que estão inerentes ao próprio recurso, tá? Isso aqui não é em relação à parte, é em relação ao próprio recurso. Esses são os requisitos objetivos. E aí ainda tem a regularidade da representação. Ou seja, até o recurso ordinário, gente, a gente pode utilizar de força do ius postulandi. Ou seja, a parte pode se representar por si mesma. Não precisa da figura do advogado, né? Agora, a partir do recurso, o que a gente chama de instância ordinária, a partir do TST, no TST, não mais há que se fazer jus ao ius postulante. O recurso de revista, portanto, obrigatoriamente, ele exige a necessidade de que a parte esteja representada por advogado, tá? Se até o recurso ordinário, ou seja, ao recorrer da sentença, não se faz necessária a presença de advogado e a parte pode utilizar-se do ius postulante e exercer por si própria o seu direito de recorrer para o TST, precisa obrigatoriamente da presença do advogado, tá? É o que está na súmula 456 do TST, tá? A súmula, ela vai vir e vai dizer, mesmo que a representação, ainda que seja pessoa jurídica, procuração, invalidade, eu preciso da identificação tanto do ortogante quanto do seu representante. Então, a súmula vai dizer, é inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha pelo menos o nome do ortogante e do signatário na procuração, pois estes dados constituem elementos que da procuração, pois esses dados constituem elementos que os individualizam. Verificada a irregularidade de representação da parte, instância ordinária, o juiz designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. O que essa súmula veio suprir, gente? O que acontece? Quando se fazia
o protocolo de um recurso em que não sem a procuração, né? Geralmente esse recurso já era declinado, não era provido, né? Por ausência de representação, e aí extinguia-se o processo e tudo mais. Tá? De plano, né? Os desembargadores faziam isso. Não tem representação e tal. Principalmente quando, né, não se demonstrava sequer a procuração tácita. Ou seja, o advogado se fez presente lá na audiência, seja na audiência inicial, seja na audiência una de instrução, se fez representar, ainda que não tenha juntado aos autos a procuração. Tá? Então, quando subiu o recurso, a ausência dessa procuração extinguia-se o processo, porque não estava devidamente representado. Né? Em 2007, 2005 até 2010, mais ou menos, eu advoguei no escritório do Cuiabá, chama Espínola e Guzmão, e a gente advogava para... Hoje eu nem sei o nome da rede de energia aqui, mas na época era a SEMAT, né? E aí a gente advogava para eles em todo o estado, tanto na parte civil quanto trabalhista e tal. E eu me recordo que uma das situações, a gente teve algum recurso na Justiça do Trabalho, inclusive, que foi juntada toda a documentação e tal, e a ausência de uma procuração declinou-se, declinou o recurso, né? Então, era um recurso que não era um valor muito pequeno, e a ausência dessa procuração fez com que a gente tivesse o trânsito em julgado e tivemos que fazer um acordo em relação a esse processo. Pois bem, essa alteração aqui agora com a Justiça do Trabalho, com a súmula 456, ela decorreu-se da alteração do próprio Código Civil de 2015, e que teve a possibilidade do juízo, do desembargador, abrir o prazo de 5 dias, ao invés de extinguir ali o processo, né, já dar o trânsito em julgado, permitir com que a parte juntasse a procuração no prazo de 5 dias. Né? Então, essa ausência de representatividade, que até 2015, vamos colocar, até 2015, declinava-se na extinção do processo, a partir do código, da novidade do novo CPC, fez com que a própria Justiça do Trabalho também abrisse essa possibilidade do prazo de 5 dias, e aí se a parte nesses 5 dias efetivamente não cumprir com a determinação, aí vai extinguir-se, não sanando esse vício, né, extingue-se o processo ali, vai dar o trânsito em julgado, tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tá? Tô me fazendo entender assim? Tá tranquilo? Tô muito rápida? Bom, ninguém falou nada, eu vou dar sequência. Bom, tem duas situações em relação ao recurso, que a reforma do trabalhista, ela efetivamente alterou alguma regra, né, de preparo desses recursos, né? O que efetivamente ela altera, na verdade, não é nem necessariamente o pagamento, assim, o valor e nada disso. Na verdade, o que ela vai e altera, né, por teor do artigo 899, parágrafo 4º, é que ele é feito hoje de forma diferenciada do que era antes, né? Antigamente se fazia através de uma GRU e hoje você faz uma conta vinculada ao juízo, tá? Então você entra hoje no site da Caixa, como se faz na Justiça Comum, entra-se o TJ aqui, você faz o depósito pelo sistema do TJ, né? Na Justiça do Trabalho, você entra na Caixa Econômica e você faz um depósito recursal para o TRT, do qual você tem, no nosso caso aqui, TRT da 23ª, coloca o número do processo, coloca o nome das partes,
E esse depósito, ele já vai direto para a conta vinculada do juízo, tá? E essa conta, ela já acaba sofrendo, né, já está, além de estar vinculada, ela vai sendo corrigida como se esse valor estivesse na poupança. Até porque, gente, o que acontece? Da interposição do recurso até o trânsito em julgado e a execução efetiva deste processo, ela delonga, né, um lapso temporal, às vezes, bastante longo. Eu tenho alguns processos, né, em 2011, eu entrei com 30 processos em desfavor dos Correios e de um terceiro. Né? Na verdade, era o terceiro e os Correios entraram com responsabilidade subsidiária. Em 2011, né? Foi em fevereiro, março de 2011. E tenho, pelo menos, desses 30 processos, os 30 processos, mesma coisa, tá? Eram auxiliares de serviços gerais e a empresa que tinha contrato com os Correios, para a limpeza dos Correios, ela simplesmente desapareceu, né? E não deu qualquer satisfação para esses funcionários. E aí eu entrei com ação requerendo as verbas rescisórias, baixa de carteira e tudo mais. E os Correios entraram como... Eu pedi responsabilidade subsidiária dos Correios porque eles não fiscalizaram quanto os pagamentos e tal, e essa é uma obrigação daquele que se beneficia, né, da mão de obra alheia. Pois bem, e aí tem destes processos, gente, dos 30 processos, eu tenho pelo menos 12 deles, né, 12 deles estão no TST, ainda para julgamento. A gente já tem aí, 8 já vai para 9 anos, e eles ainda estão aguardando o julgamento, né. Boa parte, alguns deles ainda sequer teve julgamento do recurso de revista que foi interposto pelos Correios, e alguns deles já teve recurso de revista, teve agravo de instrumento por parte dos Correios, já foi julgado, e agora tem alguns que estão em julgamento de recurso extraordinário para o STF. Sabe Deus quando eu vou ter julgamento desses recursos, né? E aí, como alguns desses 30 reclamantes, alguns já receberam, é difícil você explicar para um cliente que o mesmo processo, o mesmo que segue o mesmo trâmite processual em desfavor das mesmas pessoas, ele tem andamento diferente, né? Assim como eu tive julgamentos diferentes, né? Então, mas enfim, aqui o que vai acontecer em relação ao preparo dos recursos é essa forma de depósito e que reduziu também pela metade, né, o valor dos depósitos recursais para entidades de fins sem lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte, né? Então, nesse sentido, teve uma redução, né, para essas categorias. Outro ponto aqui, né? Você sabia que o princípio da fungibilidade aqui não tem sido, né? A gente falou na aula passada que o princípio da fungibilidade, ou seja, se não teve erro grosseiro, né? E você interpôs com a dúvida, né? Doutrina, jurisprudência, e você interpôs um recurso pelo princípio da fungibilidade, você acaba sendo admitido o seu recurso como se aquele recurso estivesse correto. O que está acontecendo na Justiça do Trabalho, né? Que o princípio da fungibilidade, ele não está sendo admitido quando essa peça for produzida por advogado ou Ministério Público. Tá? Então, e tampouco o exame da ordem, né? Aqueles que ainda não fizeram o exame de ordem e estão em vias de fato, se você interpusar o recurso, ainda que a sua peça esteja com todos os requisitos do recurso, qual deveria ser, não vai ser admitido como se correto fosse, tá? Ele vai entender como a inadequação de recurso, e no caso da OAB, a nota vai ser 0, tá? Então, se o recurso for devidamente produzido por um advogado e Ministério Público, a Justiça do Trabalho, ela não tem aplicado o princípio da fungibilidade para acatar o recurso como se correto fosse,
tá? Isso difere do se for efetuado o ius postulandi à parte, né, se escorrer de recurso diferente, aí sim a gente aplica o princípio da fungibilidade. Que mais? Bom, para as nossas próximas aulas, na verdade, isso aqui vai ser para o matutino e vocês vão receber o vídeo, né? Eu não vou estar online com vocês, de certa forma, não aqui tão mais próximo, mas nos próximos passos a gente vai falar dos embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, assim como os demais. O que vocês têm que ter em mente, né? Quando a gente fala, só para a gente dar um apanhado geral, quando a gente fala em embargos de declaração, os embargos de declaração, ele cabe da decisão que foi proferida, seja a sentença, seja um acordo, sempre que nessa decisão esteja a presença de qualquer uma das situações, né, que eu chamo de oco. O que é o oco? Sempre que há a presença de obscuridade, contrariedade ou omissão, né? A decisão que foi proferida, seja pelo juiz, seja pelo desembargador, ela apresenta qualquer uma dessas situações. Então, se ela for obscura, você não entende de nada, né? O cara falou e não falou, né? Na verdade, não se fez entender. Isso a gente tinha aqui, em termos de prática, só em termos de até de curiosidade, teve um juiz na vara de fazenda pública em Cuiabá, que era muito interessante. Quando a gente pegava qualquer sentença dele, entrava com processo, e que caía para esse juiz em específico, né, não vou falar o nome aqui, porque seria indelicado da minha parte, mas assim, quando caía para esse juiz em específico, você torcia muito para o seu processo, ou ser totalmente improcedente, né, tá lá no dispositivo totalmente improcedente, ou ser totalmente procedente. Por quê? Porque se ele desse parcial, gente, você não conseguia entender efetivamente. Até esses tempos atrás, eu tinha algumas sentenças assim que eu usava de meio que de exemplo, assim, né? Demonstração. Essas sentenças você não conseguia entender o que ele efetivamente queria, que ele tinha proferido enquanto positivo, deferindo e indeferindo. E ele usava uma linguagem bastante poética, inclusive, né? Vou ver se eu acho alguma sentença aqui guardada nos meus arquivos. Se eu tiver, depois eu libero para vocês, extraindo o nome do excelentíssimo, claro, né? Então, os embargos de declaração, né, se ela for obscura, se ela for omissa, né, você fez um rol de pedidos lá e o juiz deixou de declinar qualquer um dos seus pedidos, seja para proferir ou não, né, ele não acatou e também não excluiu, ele não falou em relação àquele pedido. Então, ele omitiu, né, e contrariou porque no relatório, lá na fundamentação da sentença, ele vai dizer algo, e aí quando ele chega no dispositivo, ele contraria, né? Exemplo, se lá no decorrer da sentença ele está declinando a possibilidade de horas extras, né? Ele está atribuindo a possibilidade de horas extras. E aí chega lá no dispositivo, ele nega as horas extras. Quando ele faz isso, ele está contrariando. Então, neste caso, cabe o embargo de declaração, prazo, né? 5 dias. A gente falou logo lá no início. Em relação ao recurso ordinário, o recurso ordinário é devolução você vai recorrer das matérias tanto de direito quanto de fato. Então, aqui você pode, em recurso ordinário, alegar também as provas, né? Em relação às provas, questionar as provas, quais o juiz se baseou para dar suas sentenças, proferir sua sentença. Então, você tem a devolução de toda a matéria. Né? O recurso ordinário ele tem um cabimento de 8 dias após a decisão que foi proferida, seja da sentença do próprio processo, seja da sentença de embargo de declaração. E aí você recorre ordinariamente. O recurso ordinário é um recurso um pouco mais complexo do que a gente tem em termos de embargo de declaração, e o recurso ordinário, ele é composto, a gente vai falar na próxima aula, ele é composto de 2 partes, né? É o que a gente tem a primeira folha, que seria a interposição do recurso, e ela é declinada, ela é endereçada
ao juízo que proferiu a decisão. Então, se é um recurso ordinário, a gente vai proferir essa primeira folha endereçada ao juízo, né? Ao juízo, ou seja, à vara do trabalho no qual teve a sentença proferida, e uma segunda parte que a gente vai chamar de razões recursais, que é o seu fundamento do recurso. São os seus fundamentos em relação, os seus argumentos em relação à sentença, né? São os argumentos que você está utilizando para a reforma, né? Para a mudança daquela sentença. E aí o recurso de revista é o recurso que você recorre do acórdão que foi proferido no recurso ordinário pelo TRT, e o recurso de revista, assim como o recurso ordinário, ele também é um recurso mais complexo, e no caso do recurso de revista, cabe tão somente a discussão de matéria de direito, né? Então, se a decisão foi proferida em desfavor, né, em divergência, seja a súmula do TST ou Jotas, algum questionamento em relação à própria legislação, divergência de julgamento por parte dos tribunais regionais do trabalho, tá? E o recurso de revista, a gente vai ver que além dos requisitos quais, tanto objetivo como subjetivo, a gente ainda tem um requisito específico para o recurso de revista, que a gente vai chamar de transcendência, tá? Mas a gente vai falar dele na nossa próxima aula. E aí, para a gente finalizar, se eu comecei a aula com uma frase, a minha frase para a gente fechar a nossa aula aqui é que se a vida se tornar uma barra, que essa seja de chocolate, né? Por mais difícil que seja, sempre tem um lado bom em tudo aquilo, né? A pandemia, a gente está se readaptando a uma nova realidade, né? Esse ano 2020, eu acho que podia ficar para trás, não deve contar, mas enfim, também tem algumas coisas boas nisso tudo, né? Eu posso dizer que tirar de bom é que com a pandemia eu posso estar aqui ministrando a aula para vocês, né? Até porque lá no início dessas aulas, quando eu fui selecionada, que estava tudo certo para eu dar aula na Unemate, eu não tinha tido a dispensa da Unic para que eu pudesse ficar em Altaraguaia pelo período, né, decorrer da aula de vocês. Então, eu já tinha até finalizado isso, mas enfim, com a pandemia cá estamos, né? Então, gente, em relação à matéria de hoje, creio que seja isso. Agradeço a presença de todos. Eu vi que a gente chegou a 28, 30 alunos presentes, então eu fico bastante feliz com a presença de vocês. Espero que eu tenha me feito entender, né? E deixa eu ver aqui que tem os comentários, ver se tem alguma dúvida para a gente sanar. E eu acho que é isso, né? Então, beijo da Tia Cacá, uma boa noite para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição antes de encerrar. Se não, qualquer coisa me chama, coloca lá no chat, ou mesmo e-mail, ou no Instagram, né? E se vocês tiverem foto aí, colocar no Instagram, não esqueça de me marcar, né? Que eu curto lá vocês também, tá bom? Gente, no mais, boa noite e até a nossa próxima aula, no caso com vocês online, na próxima quinta-feira, às mesma hora, mesmo bate-local, tá bom? Beijão e eu fui.